Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Podcosta, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui uma autoridade da política na região dos lagos para a gente conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam a nossa vida enquanto cidadãos. Nosso convidado de hoje é uma autoridade quando se fala de política na região dos lagos. É uma das pessoas mais importantes do cenário. Ele foi deputado estadual por vários mandatos, presidente da Alerj e hoje é pré-candidato a prefeito de um dos municípios mais importantes da região, que é Saquarema. Meu convidado é Paulo Melo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Eu que te agradeço. É um privilégio voltar aqui depois de tantos anos. No início da minha carreira eu frequentei muito aqui. E é um privilégio recebê-lo também, estar aqui conversando com você hoje. Paulo, queria que você contasse para a gente primeiro, é uma pergunta padrão que a gente faz aqui para todos que a gente recebe. A gente conhece o Paulo Melo, ex-deputado estadual. Mas quem é o Paulo César de Melo Sá, o CPF por trás da pessoa pública? Paulo César Melo de Sá é filho de seu Cacazinho, Jaime Bernardo de Sá, um agricultor, servente de pedreiro, filho de Dona Clementina Melo, uma doméstica, lavadeira, parteira e fazedora de doces, uma doceira. Paulo Melo começou a vida muito cedo para trabalhar. Eu frequentei muito Araruama com 7, 8 anos de idade vendendo bilhetes. Eu vendia bilhetes de loterias aqui em Araruama, vendia doces em Saquarema. Aos 12 anos eu tomei uma decisão de tentar a vida no Rio de Janeiro. Eu via muita pobreza na minha família, nós já tínhamos morado nas ruas, moramos numa sala de colégio durante mais de 1 ano e meio, e eu fui para o Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, entrei num carro, naquele Ford Bigode, do Biscoito Maria, e fui para o Rio de Janeiro tentar a vida no Rio de Janeiro. Morei 3 anos nas ruas do Rio de Janeiro, me alfabetizei. Terminei minha alfabetização pelo Mobral, na escola Tiradentes. Fui tudo que você possa imaginar, de faxineiro, doméstico, engraxate, vendedor de bala. Fazia tudo. Tudo que qualquer pessoa. Trabalhei em obras noturnas, trabalhava de dia e à noite trabalhava em obras. Conheci uma pessoa que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi minha primeira esposa. Ela me deu 3 filhos, faleceu muito cedo, morreu aos 23 anos de idade, morreu queimada, ela e um filho meu. Mas antes disso, ela me levou, me obrigou a aprender a ler definitivamente, a escrever, me levou para o Mobral, e foi a morte dela que me empurrou para atividades sociais que culminou no meu desembarque na política. Paulo Melo é um cara que não esquece o seu passado, não tem vergonha do seu passado, busca, com o que ele conseguiu, com o sucesso que ele teve, equilibrar e ser a voz daqueles que não tiveram oportunidade, de gritar, de reclamar, de se insurgir contra as injustiças. Adoro fazer a bondade. Sou um leitor assíduo da Bíblia, não sou cristão evangélico. Eu sou cristão, não sou evangélico, nem frequento muito a Igreja Católica, mas adoro a Bíblia, em especial o Novo Testamento, onde se fala de amor, de perdão, de bondade, de renovo, de recomeço. Então, eu sou aquele cara que me delicio, tenho prazer em fazer o bem, gargalho com a felicidade alheia, e choro de soluçar com o sofrimento das pessoas, que já fui experimentado nas mais diversas atitudes e adversidade, e continuo acreditando que, mesmo apesar de tudo, eu sou um grande devedor. Deus me deu demais e, por via de consequência, o povo também. Como é que foi, você mencionou a ida para o Rio, como é que foi o retorno para Saquarema? Quando que acontece? Não, retorno eu vinha de vez em quando, porque na realidade eu fui para o Rio, porque a minha casa era uma pobreza muito grande. Aí eu disse assim, eu vou ajudar a minha família, eu fui para trabalhar. Não tem nada de política, isso aconteceu por acaso. A política nunca teve na minha vida, eu nunca pensei em política, eu nunca parei para assistir um comício, isso aconteceu por acaso.
Eu comecei a vir já quando a minha esposa ainda era viva, quando a Sheila ainda era viva, o Zé Franciane, a Sheila ainda era viva, eu via de vez em quando em Saquarema, mas nunca definitivamente. Com a morte dela, eu voltei para Saquarema e no Rio comecei a militar em movimentos sociais e fundei um movimento social chamado SOS Criança, que trabalhava com menores de rua. Então, eu voltei para Saquarema e fui candidato a deputado em 1986. Vim muito aqui. Em 1986, naquele tempo tu podia falar, qualquer época, fui candidato a deputado, vim para aqui, não ganhei, não obtive voto. Fui candidato pelo PTR, número 28103, mas não obtive voto. Mas a política impregnou meu espírito, meu coração, meu ser. Aí eu voltei para Saquarema, fui candidato a vereador em Saquarema. Ganhei por um voto. Tive 394 votos. E ali decorreu, fui deputado, eleito deputado com 8 mil na primeira, 11 na segunda, 66 na terceira, 89 na quarta, 109 na quinta, 121 na sexta e 125 mil votos na sétima. Um cara que teve bastante experiência, eu queria que você falasse do alto de toda essa experiência, de tudo que você já passou, o que é a política para você? A política é transformar a vida das pessoas. A política é um instrumento. Que infelizmente, como qualquer outra coisa, tem hora que você faz acordos que você não gostaria de fazer, mas ainda é a única possibilidade que você tem de transformar a vida das pessoas. Você pode entender o seguinte, o cara mais rico do mundo, ele pode mudar a vida de 1, 2, 3 pessoas, mas ele não pode mudar uma sociedade, não vai mudar uma sociedade. Um presidente da nação africana mais pobre, com políticas públicas revolucionárias, com ideias inovadoras, com determinação, com gosto, com sentimento, ele pode mudar o destino de sua nação. Eu queria saber, você mencionou a criação do projeto social, qual foi o caminho dele para a política? Como é que foi? Você procurou a vaga? Te convidaram? Não, rapaz, é a coisa mais louca do mundo. Eu fui um dia, tinha brigado em casa, eu tive um casamento que eu me separei, estou há 35 anos com Franciane. Eu tinha brigado em casa, eu sempre o seguinte, vai embora que é a melhor coisa que você pode fazer. Fui para o centro da cidade, estava tendo um encontro de meninos e meninas de rua, era um movimento nacional que era presidido por Volmer do Nascimento. E eu entrei, tinha nada para fazer, entrei. E numa discussão, as pessoas estavam discutindo qual era o sentimento, como que se portava a questão do psique de uma pessoa que tinha vivido nas ruas, ou que vivia nas ruas. Eu achei aquilo um monte de palhaçada, não era nada daquilo que eles estavam falando. E aí eu fui debater. Eu me lembro que eu fui falar, tinha uma socióloga de São Paulo, e ela vira para mim e pergunta, qual a sua área? Eu falei assim, olha, aterro, Praça 15, 13... Ela não entendeu nada, ela. Não. Qual a sua área? Eu falei, mas eu já falei para a senhora, não. Sua área profissional, de formação. Eu falei, não tem nenhuma, não. Ela falou, então como que você quer discutir um assunto tão sério? Eu falei, porque eu sou o produto que vocês estão discutindo. E na mesa tinha alguns políticos. E quando terminou, um homem chamado José Colagross. Foi deputado federal, foi secretário do Brizola, era um homem que veio com o Brizola do exílio. E Walter Ribeiro Casanova, um deputado federal, dono dos colégios Casanova, procurou assim, estamos fundando o partido PTR, queríamos te convidar para ser deputado. Eu nem sabia o que era isso. Aí saíram da Cândido Mendes, foram até a rua e olharam para a minha rua da Assembleia, apontaram a Assembleia e disseram, sabe o que é aquilo ali? Eu falei, não, eu não sabia mesmo que era Assembleia. Eu falei, mas já dormi muito ali. E tinha dormido muito ali. O Colagross me disse, mas você vai entrar lá sendo chamado de excelência, você tem futuro. E aí eu fui candidato pelo PTR, não me elegi, mas foi assim, né, a primeira, não tóxica, mas a primeira coisa que me impregnou com uma força avassaladora que eu não consegui mais sair dela. Você entra na Alerj ali no começo dos anos 90, em 1991, chegou a presidir a CPI do extermínio de menores do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Eu criei a CPI. Queria que você teve uma repercussão grande na época, né, para falar do assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse trabalho específico e fazer parte desse processo. Eu vivia nas ruas, né? Acabara de me tornar deputado.
entre 16 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, eu era um dos 70 que poderia ser deputado, e fui deputado. Então, eu não esqueço do meu discurso de posse, que eu disse assim, peço permissão aos meus pares, aos meus colegas, para, nesse momento, soltar o espírito do corpo e deixar ele ultrapassar as grossas paredes do Palácio Tiradentes para repousar embaixo de sua marquise, para eu nunca esquecer quem eu fui, porque é isso que vai nortear quem eu quero ser. E a primeira coisa que eu fiz como deputado foi propor uma CPI, baseado no Decreto-Lei 1579 de 1952, que gera as CPIs, para propor a investigação de assassinatos de crianças, de jovens e crianças, em especial na Baixada Fluminense e em Volta Redonda, onde a Guarda Municipal de Volta Redonda assassinava vergonhosamente crianças e adolescentes que tinham qualquer tipo de desvio na ilha de São João. Mas eu não sabia que era uma coisa tão pesada, que envolvia juízes, promotores, policiais, empresários, até desembargadores. Para tu ter uma ideia, os maiores matadores da Baixada Fluminense usavam uma carteira de oficial de justiça ad hoc. O que é oficial de justiça ad hoc? O desembargador justo nomeia oficial de justiça para você fazer determinado trabalho. É uma coisa que você não precisa ter concurso, como um advogado ad hoc. Se você estiver num julgamento e o seu advogado não quer fazer mais, o juiz pode nomear um advogado ad hoc ou pedir a OAB para fazer isso. Então, esses oficiais de justiça eram isso. Vários foram presos, tinham uma carteira de oficial de justiça que dava direito a porte de arma. E eu enfrentei os piores, que você possa imaginar. Tentaram me passar umas 3 vezes, mas isso ganhou, por incrível que pareça. Você vai perguntar, eu não fiz nada nesse primeiro mandato. Para a região eu não fiz nada, eu não troquei uma lâmpada, mas foi o maior mandato da minha vida. Ganhou projeção internacional, eu fui recebido pelo Papa, eu fui recebido pela Lady Di, eu fui recebido pelo ministro da Itália, eu tive com Daniele Mitterrand, eu dei palestra na Universidade Livre de Berlim, na Universidade de Oxford, falei na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Comuns da Inglaterra. Então foi assim, dava. E baseado nisso eu ganhei muita força, tirei famílias ameaçadas de morte. Tem uma que me emociona mais, que é a família de Severino José Santana, do lote 15, lá em Nova Iguaçu, que tinha presenciado um extermínio e estava dentro de casa isolado. Eu fui no Globo, com o Globo Repórter com a Sandra Passarinho, que aí ninguém falava, tiramos essa família de dentro de casa e o Globo Repórter termina com eu segurando as mãos das crianças e da mãe e botando ele no aeroporto internacional do Galeão para eles viajarem para o estado brasileiro. Também teve um assassinato brutal na favela do Lixão, em que 6 crianças foram mortas e uma criança sobreviveu, Andréia. Inclusive, na época, no Jornal Nacional, a Xuxa disse que ia levar ela para os Estados Unidos, mas no final essa garota ficou abandonada. Eu descobri ela aqui na região dos Lagos, né, num processo de degradação total, de degradação humana. Peguei ela, levei ela para Minas, dei toda a proteção para ela, e com autorização trouxe ela na mala do carro para o julgamento, e ela testemunhou contra as pessoas, e todos eles foram condenados. Então, são marcas, que são marcas indeléveis. Você perguntou, o que a política significa para você? Significa isso. Você mencionou a questão da região dos lagos, puxando um pouco aqui essa parte. Não existe uma lista muito extensa de pessoas da região dos lagos que tiveram representação na LERJ. De alto assim eu consigo lembrar de repente o nome de um José Bonifácio, agora a gente tem Dr. Serginho, Pedro Ricardo, Franciane, Márcia Giovanni também passou por lá. A que você atribui essa baixa representatividade da região dos lagos na LERJ? Você acha que existe um problema do eleitor, do parlamento fluminense com a região dos lagos? Não. Eu acho que existe um problema do candidato. Porque o cara quer ser candidato para ser prefeito. Eu fui candidato 7 vezes. Eu nunca nem pensei um segundo sequer em largar o meu mandato. Eu acho uma covardia você se eleger deputado
larga com 2 anos, vai ser prefeito, assume seu lugar uma pessoa que nem conhece a sua cidade. Esse é o problema. Vou dizer para você, Alair Correia, que eu tenho o maior respeito, foi prefeito, largou, não foi deputado, largou para ser prefeito. Marquinhos Mendes, foi deputado, largou para ser prefeito. Aqui em Araruama, foi deputado, largou. Então eu não, eu fui deputado, eu fui 28 anos empregado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e, por via de consequência, do povo do Estado do Rio de Janeiro, mas especificamente da subsidiária região dos Lagos. Então, eu acho que essa é a diferença, entendeu? Um pensamento de ocupar aquele cargo e ficar naquele cargo. Claro, porque não tem. Nós tivemos o Otímio dos Santos, nós tivemos o Marcos Mendes, nós tivemos o Alair, mas eu não conheço, se você me disser qual a obra que esses políticos trouxeram para a região. Qual a obra que a deputada Márcia Giovanni trouxe para a região do Lago? Qual obra? Me diz uma. Com todo respeito até aos deputados que estão aí, tem muito poder, mas eu quero saber o que trouxe. Olha, nós trouxemos o Hospital Regional, nós fizemos a Vila Capri, nós fizemos a estrada de Praia Seca, asfaltamos aqui em Araruama diversas ruas aqui, fizemos a ponte de Cabo Frio, fizemos a duplicação da RJ de 140, oxigenando a Lagoa de Araruama através da duplicação da ponte Wilson Mendes sobre o canal de Itajuru, fizemos obras importantes que não dá nem para dimensionar. Você teria que ter aqui um caderno. Na minha cidade, para você ter uma ideia, eu fiz mais de 300 quilômetros de asfalto. Só que na época que a cidade recebia 800 mil de royalties de petróleo, hoje recebe perto de 200 milhões por mês. Então, é uma diferença. Então, eu acho que... E outra coisa que é importante, eu nunca me preocupei com carro. E também... já sentei muito a poupança, para não falar o nome certo, numa cadeira e esperei 12 horas para ser atendido. Eu não me esqueço que a Avenida Saquarema, você é novo, você mesmo falou que está aqui há 13 anos, a Avenida Saquarema, quando ela num ônibus não podia parar no acostamento. Eu fui, era Marcelo Alencar o governador, ele marcou um café da manhã, 8 horas da manhã comigo, 10 horas da noite, eu ainda estava sentado esperando ele me atender. Daqui a pouco sai ele, mal filho, esperando. Amanhã a gente fala, falei, amanhã não, governador, não dá não. Estou aqui desde 8 horas, eu vou com o senhor, me larga no meio da rua, acabei indo jantar na casa dele. Tá, aí eu trouxe mais do que a Avenida Saquarema, eu trouxe um bairro inteiro asfaltado que ele autorizou e trouxe a Avenida Ministro Salgado Filho. É ter essa paciência, eu nunca esquentei de ficar esperando. Eu me lembro de um deputado da região, que ficou esperando 3 horas, bateu a porta, foi para a secretária, era o governo Marcelo Alencar, isso é um absurdo, não admito, foi embora. E sabe qual foi o dia? Foi nesse dia da obra, que eu esperei 12 horas. Só que eu, além de trazer as obras que eu fui, eu trouxe a liderança do governo, que era dele, e o governador me deu. É questão de paciência e de... Você também foi presidente da Alerj entre 2011 e 2015. Eu queria saber a sensação de se eleger para um cargo dessa magnitude. Acredito que nenhum outro deputado da região dos Lagos tenha chegado lá. E como é que foi o trabalho em si de ocupar aquele cargo? Não foi como acontece hoje com tanta facilidade. Em primeiro lugar, um trabalho. Eu tinha um adversário de peso no começo. Em 2006... o trato do governador Cabral comigo era que eu fosse o presidente da Assembleia, porque o Pisciani era candidato a senador. Desistiu, candidato ao Senado, a gente poderia ter uma briga, mas era um peso pesado, né? E eu sempre primei muito pela preservação de um grupo político. Para que eu querer ocupar um espaço para dividir o grupo político? Eu aceitei humildemente ser líder do governo na Assembleia, eu era líder do governo, líder do partido, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão de Orçamento, e ali eu estava trabalhando. Até que em 2010, o Pisciani foi candidato ao Senado e, naturalmente, eu entrava na linha sucessória. Até que o Brazão se rebelou dizendo que ele era candidato, foi uma disputa muito grande. Mas acabou eu não cedendo o que o Brazão queria, né, e me candidatei a presidente, não tive os votos ligados ao garotinho, que eu entendi bem,
era uma questão pessoal dele, com o meu grupo político, nem tive os votos do PSOL. E fui eleito presidente para 2 anos, e na segunda o Brazão concorreu comigo. Isso prova que é a força do trabalho. Eu não sou nenhum intelectual, eu já falei para você, eu tenho a 5ª série primária, né, mas eu sempre me esforcei muito, sempre li muito, sempre aprendi muito e sempre perguntei muito. E eu acho que eu fui. Hoje, quando eu vou na Assembleia, eu fico, sinceramente, envaidecido como as pessoas me recebem, como fala, criei o Fundo de Desenvolvimento do Legislativo. A Assembleia gastava dinheiro à torta e à direita. Eu criei um Fundo de Desenvolvimento do Legislativo que, quando eu saí, tinha 500 milhões em caixa. Foi o que financiou na questão do Covid, foi o que financiou as enchentes. Eu montei o Hospital do Cérebro, o maior aparelho do Hospital do Cérebro, Gamma Knife, eu que dei para a Assembleia, construí as unidades da UPP, compramos carro, a Escola Técnica da Maré. Então foi apreciado porque eu achava que eu não tinha a menor condição, porque na realidade é um cargo executivo. Mas foi muito bem, me entendi muito bem com as instituições, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria e com o governo. Eu tinha liberdade total, eu entrava a hora que eu queria, quando eu queria e como eu queria no governo, e discutia as questões mais importantes e também, em consequência disso, consegui trazer muito mais recursos para toda a região do Lago e para o estado do Rio de Janeiro também, que é importante dizer. Eu tive 40 mil votos na região do Lago, eu tive 85 mil votos fora daqui. Na última eleição. Não, em todas. Por exemplo, eu fui votado no município chamado Peribel, eu tive mais de 70% dos votos. Eu em Bom Jardim, 12 mil votos, eu tive 7. Bem expressivo, entendeu? De fato. Quando você coloca ali a Franciane Mota para disputar a prefeitura de Saquarema em 2008, que ela falou aqui em entrevista, que foi quase que uma convocação, né, que vocês discutiram isso e acabou ela se candidatando, ficou um estigma muito grande de que você estava colocando ali uma laranja e quem governaria a cidade era o senhor. Eu queria ver sobre a ótica que o senhor tem. Existe machismo nisso? De que forma você avalia esse tipo de comentário tentando reduzir a pessoa Franciane Mota e a política? Hoje pode ser até assim. Em Saquarema, hoje, quem manda é o marido. Mas não era assim, não. Em primeiro lugar, foi o seguinte. Eu queria uma pessoa que continuasse as obras. Nós não tínhamos no nosso grupo político. O ex-prefeito queria lançar um cara que era subalterno a ele. E eu falei bem claro, olha, se vocês acham que não precisam de mim, tudo bem, eu saio do cenário, não tem problema nenhum. Lance o candidato que vocês não dá para ser assim. Se não dá para ser assim, é porque eu sou importante no processo. Olha, se eu sou importante no processo, amigo, tem que me ouvir. Lancei a Franciane como laranja, pelo contrário, é quem não conhece a Franciane. A Franciane, nos primeiros 3 meses ela se elegeu, ela não se elegeu, é importante dizer isso. Franciane não ganhou a eleição, ela assumiu o mandato, mas ela não ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição foi Dalto Borges de Mendonça, que teve a diplomação cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral por não ter investido no ano anterior, que ele era prefeito, 25%, como determina o artigo 212 da Constituição, no mínimo, na educação. Isso. Eu me lembro que Franciane chegou para mim, não sei se ela disse aqui, eu não assisti, mas ela chegou para mim e disse assim, aquilo que for político eu respeito, aquilo que não for eu decido. Não, eu tinha uma funcionária minha, chefe do meu gabinete, competentíssima, que eu queria indicar como secretária de Educação. Um dia a Franciane está descendo o quarto, eu falei, Franciane, queria que você atendesse fulana de tal. Para quê? Eu falei assim, porque eu queria que você desse uma oportunidade para ela como secretária de Educação. Franciane, Paulo, já escolhi minha secretária de Educação. Se ela quiser que eu receba ela, eu recebo, mas não para tratar desse assunto. Minha secretária já está escolhida. E graças a Deus, ela fez isso. Por quê? Foi a melhor secretária de Educação na história de Saquarema. Quando, no último ano de governo da Franciane, ela teve 69 milhões. Em 2023 foi mais de 1 bilhão e 300. Então, tu vê a diferença. Mas a Ana Paula, que foi a secretária, transformou tudo. Franciane construiu as 2 maiores escolas
do município, construiu várias escolas, triplicou o número de creches e tirou Saquarema de uma posição vexaminosa, vergonhosa do IDEB para botar em posições que dava orgulho. Nós tiramos uma escola chamada Clotilde, que 2 anos antes tinha sido considerada a pior escola do estado do Rio de Janeiro, e levamos ela para uma posição entre 20ª e 30ª posição. Então, não, na questão da saúde, eu trouxe uma pessoa importante, sabe, conhecedora, que inclusive prestou serviço no governo atual lá de Saquarema. Ela também disse para mim, olha, esse não é um compromisso político. Eu falei, mas esse é importante, essa pessoa é importante. Nós vamos com ela. Ela falou, eu aceito, desde o momento que eu possa demitir. E com 6 meses, 8 meses, ele falou, não dá para trabalhar comigo, não tem nada contra ele, mas ele tem um posicionamento que não é meu posicionamento. Eu queria que você comunicasse a ele que eu estou exonerando ele. Então, cadê a laranja? As outras, a chefe de gabinete era dela. Secretária de Ação Social, que ela foi para as ruas pedir voto e que traiu ela no primeiro dia, quando nós perdemos a eleição, mas era secretária, escolha dela. Chefe de gabinete, escolha dela, não tinha nada. Eu fiquei 3 meses na prefeitura para dar uma noção de como funcionava o serviço público. Cheguei a ficar 2 anos sem entrar na prefeitura. E em casa a gente tinha um trato de não discutir isso. Então, quem foi prefeita foi Franciane. Quem decidiu foi Franciane. Todas as escolas construídas foram escolas escolhidas por ela. Primeira vez que ela me chama para uma inauguração foi numa zona agrícola, Bicuíba. Quando eu entrei, eu levei um susto com a qualidade da escola e creche. Aí eu perguntei assim para ela, não vou me esquecer disso. Pô, você nem me mostrou o processo? Ela falou, você não me chamou para ser prefeita? Deixa eu ser prefeita. Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão. Calma, para terminar. E aí, perdão, não, que eu esqueci. E aí, com 6 meses, ela vira para mim e diz, sou grata a você, eu sei que você teve importância única na minha eleição, mas a partir de hoje o meu nome é Franciane Mota. Se você quiser que eu use Franciane Melo, você casa comigo. E você fugiu do casamento, Paulo? Nada, eu achava que estava tão bom. Aí depois ela de raivinha, eu não quis mais. Mas é Franciane Mota, você vê. É Franciane Mota, diz que é a esposa do Paulo Melo, que Paulo Melo diz para todo mundo que enquanto todo mundo recebia a royalties, ela tinha um royalties próprio, que era o royalties dela, significava a voz dela. Ela nunca se esquivou, nunca se esgueirou para um lado, eu não tenho nada com ele. Mas ela sempre teve legitimidade, ela nunca fez o que eu mandei. Até porque eu não era louco de mandar, porque ia levar um não, um desaforo pela cara. Como é que foi estar ali na Alerj, até ocupando a chefia do Legislativo no Estado, enquanto a sua esposa era prefeita de Saquarema, fazendo essa dobradinha política, vamos chamar assim, né? Você acha que isso dá uma boa liga para um município, traz desenvolvimento para a cidade? Mas dizer, com a maior tranquilidade, eu não fiz nada diferente para minha esposa que eu fiz com outro prefeito, que hoje é meu grande adversário. Quem é hoje meu grande adversário de Saquarema, que me tem como inimigo, eu não tenho ele como inimigo, mas ele me tem como inimigo, marido da prefeita. Ele é o único prefeito da história que eu conheço que antes de assinar o termo assinou um contrato. Ele tomou posse 9 horas da noite, às 10 horas da manhã ele assinou um contrato na presença do Garotinho e da Rosinha para dar início a obras do bairro Novo do Retiro. Não fiz. Eu fiz a escola técnica, que é uma senhora escola, com ele. Tinha coisas que não dava para fazer porque ele é um cara pedante, arrogante, prepotente, soberbo, mas o que foi possível fazer, nós fizemos, muita coisa. Você pegou vários governos municipais, né, em Saquarema, enquanto deputado estadual, né? Não, eu peguei olha, essa pessoa que eu disse, você sabe quem é, que é o marido da prefeita, eu sou grato a ele na primeira eleição, porque ele me ajudou a ser deputado. Eu botei a mão no ombro dele e disse, eu tenho um compromisso com você, te ajudar a ser prefeito. E eu cumpri. Então eu sou grato, se ele não é problema dele, mas eu sou grato. Eu cumpri. Eu perdi 2 eleições com ele e ganhamos 2 eleições. Perdi, tive um governo que eu já era deputado 2 anos, Carlos Campos da Silveira, e agora tem mais no Carlos Campos da Silveira, que era adversário meu, porque eu estava com ele,
né, quando ele teve um problema seríssimo de pagamento de pessoal, eu peguei ele, levei o governador Marcelo Alencar e nós adiantamos o ICMS para que os funcionários de Saquarema tivessem o seu salário pago, assim como fizemos obras, como eu te disse, a Avenida Saquarema, Ministro Salgado Filho e o Barro Novo da São Geraldo. Ah, como fiz obra aqui? Ou você acha, ele hoje, que Deus o tenha, como que o Meira? Meira era complicado. Quem conhece, você não conhece, mas quem vive aqui conhece o Meira. O Meira era complicado. Meira até desligar a luz do meu trio elétrico para que eu não inaugurasse uma coisa veio. Mas com ele nós fizemos a estrada de Praça Seca, fizemos o bairro Mutirão, entendeu? Com o prefeito Chiquinho, nós fizemos a Vila Capri, fizemos várias obras aqui, não tem essa. Cara, quem é o destinatário final? O povo. A gente briga, sai no cacete, mas tem que entender o seguinte, tem um senhor maior, o povo. Tem que trabalhar para ele. Hoje em dia a gente vê um estirão em Saquarema quando se fala em arrecadação dos royalties, e você citou, trouxe alguns dados aqui. A cidade vive, de fato, um novo momento econômico diferente do que já foi visto até então. Eu queria entender, na sua visão, quais são as principais deficiências do município hoje em dia, onde falta investir? Ó, deixa eu dizer para você, os royalties são recursos finitos, tá? Para você ter uma ideia, nos 16 anos da minha esposa como prefeita e do ex-prefeito, em 16 anos, juntos, eles arrecadaram 145 milhões. A prefeita atual, em 7 anos, chegou aos 6 bilhões. Diferença muito grande, né? Não tem nem comparação. Franciane, como prefeito, desapropriou uma grande área e trouxe inúmeras indústrias. Essa dobradinha que você perguntava, eu fiz uma lei, botei Saquarema no circuito de incentivos fiscais e ela desapropriou, doou terrenos para as empresas. Nós chegamos a gerar quase 4 mil empregos, quando a gente não tinha dinheiro. Fizemos um condomínio industrial com toda a infraestrutura, com cabeamento óptico, com asfalto, com escoamento. Esses anos todos com royalties jorrando, não se trouxe uma indústria para Saquarema. Está dando universidade. Acho ótimo. Até porque tem que gastar o dinheiro mesmo como manda a Constituição. Mas qual a expectativa dessas pessoas? Ah, Paulo, tu vai acabar com a universidade? Claro que não. Maluco, tem que gastar, está na Constituição. Eu não quero ficar inelegível. Mas eu quero dar uma expectativa para quem se forma. Trabalhar, eu quero atrair indústrias. Quero atrair indústrias para Saquarema, dando incentivo, sabe, criando condições para que essas indústrias venham a estar lá, porque o royalties vai acabar uma hora, como está acabando para Cabo Frio. Araruama agora está ganhando, mas era Cabo Frio que ganhava. A gente tinha show de Roberto Carlos, na areia da praia. Agora a gente passa um sufoco para chegar na areia da praia. Não, você tem que pegar. Primeiro tem que ter um fundo soberano. Porque tem um fundo soberano que foi criado no Rio de Janeiro, que foi roubado. Fui eu que fiz com o governador, ex-governador, lá em Bangu. Nós escrevemos o fundo soberano. Minha esposa apresentou para ver se podia. Pegaram, roubaram essa lei dela e apresentaram como se fosse dele, do ex-presidente da Assembleia. Mas é fazer um fundo soberano, como tem na Noruega, como tem no Mar do Norte, nos países bálticos. Sabe? Porque uma hora, quando acabar o royalties de petróleo, você tem dinheiro para investir, trazer indústrias, sabe? Geração da indústria tecnológica. Ah, Saquarema tem uma conexão de futuro. Mas que futuro? Que futuro? O cara ir para lá e depois vai para casa jogar videogame? Tem o atleta do futuro, mas que futuro? Qual o encaminhamento que se dá a um atleta desse? Então, em primeiro lugar, você tem que qualificar a população e dar encaminhamento para a população. Segundo, você tem que atrair empresas. Não adianta só, você vai acabar um cartão social? Claro que não. Vou dizer, a primeira casa de alvenaria que meus pais construíram foi com esmolas, que eu e meu irmão pedimos nas ruas da cidade dos turistas. Claro que ninguém vai acabar com benefício social, mas o cartão tem que ser um complemento. Eu digo sempre que uma mulher ou um homem, quando casa, ela casa para ter segurança, para ter uma família, para constituir, para ter lá, sabe, o seu carro, ter a sua casa, mas ela não casa para ter uma bolsa, para ter um vestido.
O cartão social é exatamente o complemento disso. Mas o que dignifica uma pessoa que traz autoestima, que estabelece o comportamento espiritual, é o emprego. É o que você está fazendo aqui agora. Quando antes de entrarmos no ar, você estava falando da sua experiência de vida, é o seu emprego. O que adianta você fazer jornalismo, sabe, não poder exercer a sua profissão? É isso que a gente tem que se ater. Então nós temos hoje dinheiro gastando e sendo jogado pelo ladrão. As obras lá em Saquarema são as coisas vergonhosas. Você faz hoje, refaz amanhã, faz hoje, refaz amanhã. Cria desenvolvimento, sabe, financia empresas, cria um fundo de desenvolvimento preparando a cidade para o pós-petróleo. Porque isso vai acabar. Nós temos prospecção? Temos. Nós estamos prospectando em águas profundas? Temos. Né, que é o pré-sal. Enquanto isso der resultado e for economicamente viável, você vai fazer. Quando não for, tu não vai fazer mais. E aí o que a cidade vai viver? Como mantém esses prédios? Como mantém esses programas se você não criou nenhuma atividade autônoma, como você pode ver no próprio estado de São Paulo? Paulínia vive de royalties, mas hoje é o maior polo de audiovisual que nós temos no nosso país. Só isso. Quais são as principais diferenças do Paulo Melo, que entrou na Alerj em 1991, e do Paulo Melo de 2024? O que esses 34 anos de vida pública transformaram na pessoa e no cidadão Paulo Melo? Mas ela nunca transformou, não, cara. Eu sempre fui a mesma pessoa. Eu não tenho essa frescura. Agora, eu posso dizer, se você fizer essa pergunta diferente, o que os últimos 6 anos mudaram na vida de Paulo Melo? Muita coisa. Muita coisa. Ser presidente da Assembleia, eu entrava pela frente, todo mundo frequentava a minha sala, era aberto. A dona do cafezinho, o faxineiro, o desembargador, todo mundo entrava na minha sala. Sabe? O que me mudou, por tudo que eu passei, é procurar olhar mais as pessoas, também ser mais para as pessoas, me preocupar um pouco mais com as dificuldades das pessoas, sabendo que dificuldades muitas das vezes se apresentam se você nem não notar que elas chegaram, aprender a ser mais paciente, apesar que esse é um exercício difícil pra cacete pra mim, porque é o meu jeitão de ser, entendeu? Não perder nunca, por mais que eu tenha passado por dificuldade, perder o senso de bondade eu tenho, não deixar que o meu coração seja depósito de ódio, mágoas e rancores, que ele continue, sabe, sendo um órgão livre, entendeu? Propenso apenas a guardar os sentimentos bons e descobrir que eu ainda posso fazer muita coisa. Que se não me tiraram tudo, se me deram a oportunidade de retornar, porque tem um propósito. Sobre esse negócio do retorno, você chegou a ser preso e por conta disso gerou um estigma que questiona muito a sua elegibilidade. Falam que você não pode ser candidato, que existe todo um cenário contrário a você, a sua pré-candidatura. Qual é o seu status hoje com a Justiça Eleitoral? Está aberta a bolsa de aposta. E como é que está esse processo? Como é que você vê esse tipo de gestão? Sou candidatíssimo, posso ser candidato. Você não tem pendência? Não, meu processo foi totalmente cancelado. O que me dava inelegibilidade era um processo em Saquarema que o Gilmar, no Supremo Tribunal, mandou cancelar e refazer o processo. Mas que mesmo que ele foi julgado procedente, que foi da eleição do Pitico, da eleição que eu disputei com a atual administração, a Carmen Lúcia, numa decisão acompanhada pela maioria quase que absoluta de 11 ministros, 9 votaram com ela, dizendo o seguinte, que o período conta de eleição a eleição. Então, eu me tornei inelegível na eleição de 2016, que foi no dia 3 de outubro, termina em 2024, no dia 3 de outubro. Ela até cita. Do mesmo jeito que se beneficia por um dia, se prejudica por um dia. Porque se a eleição tivesse sido no dia 6, e você não poderia ser. Então, não tem nenhum problema. O problema tem lá. Eu posso ser candidato, ele não pode. Eu posso. Não tem nenhuma. Meu processo foi cancelado por provas e depoimentos falsos e inexistentes. Foi arquivado, eu não fui absolvido. O processo foi cancelado de ofício pelo magistrado. E não é nenhum magistrado, é magistrado da vara de organizações criminosas, uma vara criada exatamente para
estudar e investigar com todo um corpo técnico altamente qualificado. Então eu posso ser. Passei 3 anos na prisão, não tem problema de falar isso. 3 anos, nunca abaixei a minha cabeça. Eu tinha consciência, eu sei quem eu sou. Você pode não me conhecer, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei que não tem um empresário, eu desafio um aqui dessa cidade, um da cidade de Saquarema, que diga que um dia me deu dinheiro. Foi na minha casa ou fez algum trato comigo. Eu estou gravando um vídeo para a empresa de ônibus de Saquarema, que quando eu ganhar, a Franciane ganhou a eleição, ele queria ir lá em casa para saber o que ele fazia. Eu falei, se quer ajudar, ajuda asilo. Ajuda quem precisa, vai ajudar o asilo, vai ajudar o raio de sol. Então não tem trato com esse cara, entendeu? As minhas obras duram até hoje. A Avenida Saquarema que eu falava tem 28 anos e está lá, sem nunca ter sido reformada. Continua até lá, até hoje. Não faço obras que no outro dia estão desmanchando. Então posso ser candidato, sou candidato, respondi de cabeça erguida com altivez a todos os questionamentos e vou continuar respondendo. Quem está na vida pública não pode ser esquivado dos questionamentos, mas posso ser candidato, sou pré-candidatíssimo a prefeito da minha cidade, pré-candidatíssimo. Gerou uma questão também, justamente por ter um certo desgaste por conta desse passado que o senhor mencionou, de por que não lançar um novo pré-candidato, uma nova liderança, você apoiando? Por que você, pessoa, se lançar como pré-candidato? Porque eu acho que é uma oportunidade e um direito. Direito não se questiona. Eu nunca tive, volto a dizer para você, eu nunca interrompi um mandato de deputado para ser candidato a prefeito, quando tudo apontava para que eu fosse o candidato. Nesse momento, tudo aponta para que eu seja o candidato. Porque adquiri experiência no decorrer dessa jornada, porque contribuí para que as administrações passadas tivessem êxito, porque trabalhei direto com governadores e secretários, não tem nada demais. Poderia lançar o quê? Uma novidade, a Franciane, uma novidade, como já lancei. Eu lancei Pitico. Podia lançar, lancei Pitico, candidato a prefeito. Então, eu nunca me preocupei em ser. Só que eu acho que esse é o momento em que eu posso contribuir. Desgaste, deixa eu te dizer uma coisa, eu não respondo a um processo sobre Saquarema. 0. Eu fui presidente da Assembleia, administrei bilhões, não respondo a um processo sobre a Assembleia. Todas as minhas contas foram aprovadas. A minha mulher não responde processo sobre Saquarema, não responde sobre desvio de dinheiro. A minha mulher nunca apareceu na Rede Globo, no RJTV, desviando dinheiro de programas, contratando os fantasmas, amigos pessoais, não. Então, eu tenho todas essas condições de poder ser candidato a pré-candidato a prefeito. Isso é uma coisa que a gente, no decorrer, vai dizendo das propostas, vai apresentando a proposta e vai se oferecendo, mas quem julga, o julgamento final sempre é da população e esse eu respeito. De fariseus, não. De fariseus, não. Fariseus, eu repito o que Jesus disse no jantar com Mateus, e são os sãos que precisam de médicos ou os doentes. Eu não vim atrás dos justos, e sim dos pecadores. Essa questão de campanha é necessário apoio e tal, e existe uma figura aqui em Araruama que o senhor está caminhando junto nesse ano, que é o ex-prefeito Chiquinho da Educação, o grupo político dele. Só que existe um passado entre você e o Chiquinho da Educação de, não sei, principalmente por parte dele, um tom mais agressivo ao falar de você, rusgas do passado. Mas você sempre mostrou nas entrevistas que o senhor deu recentemente muita tranquilidade com relação a esse passado para caminhar junto agora. Queria saber o que você vê disso, as pessoas mudarem os posicionamentos, esse jogo político, a forma como ele se movimenta. Se eu tivesse numa secretaria do município de Araruama, tivesse sido convidado para ser secretário, aí você poderia dizer que é uma mudança de posicionamento por convicção de interesse. Mudar de posicionamento? Olha, se até o vento muda de direção, por que eu não posso mudar? Nada a ver. As pessoas têm muito a dizer assim, é você com Chiquinho, com Rusga. Tá, porque talvez as pessoas só se lembrem do que ele falou de mim, nunca do que eu falei dele. Entendeu? Isso foi Juscelino Kubitschek que disse para a mulher dele, porque eles disputaram uma eleição em Minas Gerais, as duas irmãs
cada uma casada com um candidato a governador. E quando tentou fazer as pazes, porque a mãe exigia, a mulher do Juscelino foi questionar. Juscelino, eu sempre disse que ele falou de mim, mas eu nunca te disse o que eu falava dele. Se fosse por isso, eu nunca poderia ter estado do lado do André Mônica. O André me esculachava na rua de megafone. O André, quando era do PDT e foi candidato a deputado contra mim, me esculachava na rua de megafone. Falava mal de mim em todos os locais. Ele pode, não estou falando por ele. André é um dos maiores amigos que eu tenho. Gosto dele, gosto da mulher dele, adoro o filho dele, eu não misturo o meio de campo. Ele tá. Então, o que eu vejo, sempre vejo, é o que as pessoas produzem em prol de um objetivo que é o povo. E hoje, a administração de Araruama dá um banho na administração de Saquarema. Um banho na qualidade das obras, no gasto com dinheiro. O município que arrecada 6 vezes, 10 vezes menos em royalties, mas na arrecadação total, acho que arrecada 6 vezes menos, 1/6 do que arrecada Saquarema, e dá um banho. Entendeu? Então, não tem nada a ver. Você vir, não pedir, mas tenho que admitir que nesse momento Araruama não pode sair do trilho e a gente sabe o que é o outro lado. Você tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais de mobilização, vídeos criativos, teve um até com relação à suspensão de bolsa do Conexão Universitária, né? Um vídeo engraçado até. Queria saber de onde vem essas ideias, esse trabalho mesmo de mudança nas redes sociais ali. É para trazer um público mais jovem, de repente? Olha, eu não tenho uma cara muito boa, né? Mas eu tenho um bom humor quando eu quero ter. Então eu fico vendo, às vezes eu estava em casa, aqui está o rapaz que grava os vídeos comigo, já estava... O Spielberg, né? O Spielberg. Aí quando eu cheguei para ele e disse que eu ia fazer, eu não acredito. É uma coisa que eu achei que ia dar liga. Entendeu? Eles estão dizendo que eu tiro a bolsa, eu peguei uma universitária e fui tirar a bolsa. Ah, Paulo, você vai tirar a minha bolsa? Que isso? É isso que eles querem que você acredite. E o vídeo deu 95 mil visualizações, 1.300 compartilhamentos. Então, eu estou vendo esse lado que eu nunca vi. Meu negócio sempre foi palanque, mas hoje não existe mais isso. Você hoje faz reuniões com sacrifício do caramba para 30 pessoas e fala para 100 mil pessoas num vídeo. É verdade. Tem uma mudança muito grande, né? Imagino. Muita coisa. Eu estou tentando aprender. Ouvi na juventude para isso também? Eu adoro a juventude, adoro brincar com a juventude. Acho que a juventude não me conhece, porque existe um grande problema. Essa juventude, ela chegou numa Saquarema pronta. A sua rua estava asfaltada, tinha um hospital estadual, uma escola técnica, sabe? Não viram acontecer. Não viram acontecer. Então eu respeito isso e entendo ele. Mas você pode ter certeza que se eles me conhecessem e procurassem saber das minhas propostas, muitos deles mudariam de posições e de opiniões. Porque as pessoas veem muito o que escreve que vai lá na internet. Procura saber. Tem que conhecer o meu coração. Sabe aquilo que a gente diz? Diferença de Deus, porque Deus conhece o seu coração? Tem que conhecer o meu coração. Tá certo. Você falou de campanha, suas expectativas para as eleições de 2024, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, e o que a população de Saquarema pode esperar do Paulo Melo político nos próximos anos? Uma volta à LERJ, de repente, está no radar? Olha, que você tem a dizer? Por essa estrada por onde passei, não mais passarei, porque tudo nela farei. Eu acho que eu fiz tudo na Assembleia, não uma coisa que me apetece, passar em frente da Assembleia e ficar, a Assembleia, eu entro na Assembleia com a maior naturalidade, como se fosse um transeúnte, uma pessoa comum, um visitante comum. Eu acho que as pessoas podem continuar esperando de mim é ser essa pessoa que eu sou, sabe, de me preocupar com os outros, sabe, de chorar o choro alheio, como eu te falei, gargalhar a felicidade alheia, estar presente nos momentos difíceis, ser amigo e ser leal. Detesto traição, cara, detesto traição. Eu não traí na minha vida. Eu detesto traição, tenho nojo de traição, tenho nojo de deslealdade. Eu sempre fui leal. Você vê o seguinte, eu tinha muito mais
intimidade com o ex-prefeito Carlos Campos e a amizade que faleceu do que com o ex-prefeito de Saquarema. Mas eu tinha lealdade porque foi ele que defendeu minha primeira candidatura. Então, continuar, minha casa aberta. Sabe? Eu sempre digo o seguinte, olha, gente, quando a gente precisa do voto, a gente não marca audiência com o eleitor. Por que o eleitor tem que marcar audiência e ficar todo encabulado para falar com a gente? A casa da gente tem que ser a continuidade da rua, onde a gente se sente na liberdade e no direito de abordar qualquer pessoa. Não pode esperar isso. Paulo Melo vai mudar, já passei por tudo. Como eu disse para você, eu já estive no sistema carcerário, ninguém escondeu aqui. Sabe o que é? Eu fiquei 22 horas por dia durante 3 anos em 8 metros quadrados. Minha cabeça está tranquila. Não tem raiva de ninguém. Cada um que fez alguma coisa é porque queria adiantar o seu lado. Saí com o coração totalmente desopilado, sem nenhum ódio. Acho que tenho muito a produzir e muito a oferecer. E mais do que tudo, eu tenho muito a pagar. Porque eu devo demais ao povo da minha cidade. E se Deus me deu a oportunidade de recomeçar, ele nem precisa me dizer por onde que eu tenho que recomeçar, que eu sei que eu tenho que recomeçar pela cidade que eu mais devo e tenho muito a pagar. Tá certo. A gente finaliza as nossas entrevistas com um bate-bola, jogo rápido. Fala uma palavra, você vem com a primeira ideia ou pensamento que vier na sua cabeça. Família. É a coisa mais importante que temos. Uma inspiração. Uma inspiração, Mahatma Gandhi. Uma pessoa. Uma pessoa, Nelson Mandela. Um lugar. Um lugar, Saquarema. Um momento memorável. Um momento memorável foi a minha primeira eleição de deputado. Saquarema. A coisa mais especial na minha vida. Então tá certo, Paulo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Fico muito feliz da sua participação. Esse foi o Papo Político com o Paulo Melo. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos. Tudo pela sua visão. Muito obrigado ao apoio pelo nosso programa. Posso só falar uma coisa? Pode? Olha como o político erra. E eu sou político e reconheço o meu erro. Nós começamos num papo tão bom aqui que você sabe meu nome. Mas eu não falei seu nome. Luiz Felipe. Luiz Felipe, muito obrigado a você. Bola Cheia, um repórter. É muito bom ser entrevistado por você. Muito você obrigado. É muito tranquilo, transmite confiança e, acima de tudo, transmite sinceridade. Porque eu detesto conversar com quem não olha nos olhos. Os olhos são as portas de entrada da alma. E desde que eu cheguei aqui, nós fizemos todo esse podcast, você olhando nos meus olhos e eu olhando nos seus olhos. É porque tem uma vez, eu vendo a Ana Maria Braga, aí ela recebeu uma cantora e a cantora olhava para todos os lados. Aí ela falou assim, eu não sei onde é que tá a câmera. Ela falou assim, não, mas quando você olha para mim, você tá olhando para todo mundo. Claro. Então eu tomei isso e o olho no olho, minha mãe perfeito. Me ensinou que que é importante. Tá bom, obrigado, Luiz. Obrigado você, Paulo. Queria agradecer a você que nos assistiu e a gente se encontra numa próxima oportunidade ali, aqui no Papo Político do Pod Costa. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.